Muito bom. Vamos orar de novo, porque agora eu vou abrir a Bíblia para o tema de hoje. E eu gostaria de fazer mais uma oração. Assentados mesmo, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agora vamos abrir a Tua palavra, estudá-la profundamente. Pedimos sabedoria, pedimos a direção do Espírito Santo, e que o Espírito Santo permaneça aqui no meio de nós, que o Espírito Santo se movimente aqui dentro, que Ele possa tocar o coração de cada um, consolar os que precisam ser consolados e convencer do pecado, da justiça e do juízo cada um de nós. Abençoa também os internautas, que tenhamos momentos agora marcantes na Tua presença. Que não seja nenhum de nós que apareça, mas que seja o nome do Senhor exaltado. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos entrar nesse assunto que está na tela. Esse final de semana vamos tratar desse assunto. Eu vou usar... dificilmente eu prego com PowerPoint. Muito difícil. Acho que vocês nunca me viram pregar usando um PowerPoint. Eu vou usar hoje algumas imagens, pouquíssimas. Amanhã de manhã vou usar de novo. E domingo também. Por quê? Porque eu vou mostrar amanhã de manhã o diagrama do juízo. E como é um diagrama, eu preciso mostrar para vocês. Não apenas falar, mas mostrar. E isso vai ajudar a gente a entender melhor o assunto. Tá bom? Vamos abrir a Bíblia e vamos começar então o tema de hoje. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e versículo 7. Apocalipse 14, 6 e 7. Só uma pergunta. O pessoal que está lá nos últimos bancos, vocês estão me ouvindo direitinho? O som está bom aí? Tá? Ok. Muito obrigado. Apocalipse 14, 6 e 7 diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Até aqui. Quando a gente fala em Apocalipse, muitas pessoas ficam assustadas porque associam Apocalipse com coisas ruins, com tragédias e problemas. Vocês se lembram que no carnaval deste ano aconteceu uma cena muito curiosa com duas cantoras famosas, uma cantora gospel e a outra não gospel. E aquela que é considerada cantora gospel, ela se dirigiu a outra cantora de um trio elétrico para o outro e falou assim: fulana de tal, o Apocalipse vai chegar entre 5 a 10 anos. E vem o arrebatamento. E Jesus vai voltar. Aí a cantora do lado de lá falou assim: não vai chegar Apocalipse que nós não vamos deixar. Nós vamos macetar o Apocalipse. E tal. E aí esse clima, esse assunto reverberou de tal maneira. E as pessoas começaram a discutir o assunto e pesquisar. Nas próximas semanas e meses, as palavras mais pesquisadas no Google foram volta de Jesus, arrebatamento e Apocalipse. Veja, tem coisas que a gente não consegue explicar. Por exemplo, você e eu jamais iríamos a um carnaval falar para alguém do Apocalipse, da volta de Cristo, do arrebatamento. Mas alguém que estava lá, de alguma maneira, falou isso, e isso Deus acabou usando para despertar a curiosidade das pessoas. E de lá para cá, a gente tem percebido o interesse de muitas pessoas pelo Apocalipse. O Apocalipse não é o que as pessoas pensam. O Apocalipse é maravilhoso. Você sabe que o Apocalipse foi escrito num contexto de crise, num contexto de exílio, num contexto de perseguição. É curioso isso, né? João não foi para a ilha de Patmos para ter a visão do Apocalipse. Assim, não estava programado isso. Não estava na agenda de João. João foi para Patmos exilado. A ideia era silenciá-lo, era calar a boca dele. É falar: para de pregar, para de falar de Jesus. Manda o cara para Patmos. E mandaram João para Patmos. Então a situação de João, na verdade, era uma situação de exílio. Era uma situação para silenciá-lo. E aí aconteceu o seguinte: Deus transformou esse problema numa bênção. E por que eu estou começando a minha fala dizendo isso? Para tirar uma lição para cada um de nós. Nas horas mais difíceis da nossa vida,
quando você passar por uma crise, quando você passar por uma perda, quando você passar por um momento muito difícil, você tem duas possibilidades. Uma, se revoltar contra Deus, se revoltar com a igreja, se fechar para as coisas espirituais e colocar a culpa em Deus e dizer assim, está vendo onde o Senhor está, porque eu estou passando por um momento difícil e eu oro, o Senhor não me atende, tá. Esse é um caminho que alguns seguem. Mas tem um outro caminho, uma outra possibilidade, que é assim, na hora da dificuldade, você ora mais, você lê mais a Bíblia, você se apega mais a Deus, você canta louvores a Deus, você vai até Deus. E se você e eu fizermos isso, nas horas difíceis, se a gente buscar mais a Deus, orar mais, clamar mais a Deus, sabe o que vai acontecer? O que aconteceu com João em Pátimos. Deus vai revelar coisas para você, que de outra maneira não seria revelada. Ou seja, sabe por que eu estou falando isso? Porque quando tudo está bem, a nossa oração é uma oração assim, básica, não sei se eu posso usar essa palavra, uma oração básica. Aquela oração meio que para cumprir um protocolo. Aquela oração para almoçar, para jantar, para dormir, para sair de casa, para começar um culto. Uma oração meio protocolar, meio formal. Mas quando a coisa aperta, a gente não faz uma oração assim. A gente clama, a gente chora, a gente grita, a gente implora. E é justamente nesse contexto de clamor é que Deus começa a dar o Apocalipse para você. Revelar coisas para você. Porque Apocalipse significa revelação. Aí Deus começa a revelar coisas para você que você não entenderia se não clamasse como você está clamando nas horas mais difíceis. Por isso que a Bíblia fala assim, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Amém, irmãos? O Apocalipse é maravilhoso, é um livro de revelações, por isso que eu comecei fazendo essa introdução. E esses 2 versículos que acabei de ler, fala que o anjo estava voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar, e aí diz o verso 7 que esse anjo, com essa pregação, dizia em grande voz, temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Olha bem essa frase. Temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Essa expressão, é chegada a hora do seu juízo, está no passado, no presente e no futuro. Veja o texto. Outras versões falam assim, chegou o juízo. Outras falam, chegou. Aqui fala assim, é chegada a hora do seu juízo. Está falando de um juízo atual, um juízo presente. Guarda essa informação. Chegou a hora do juízo. Pegou? Guarda a informação. Chegou, é chegada a hora do juízo, ok? Agora vocês vão se surpreender. Vamos para Apocalipse 20, verso 4. Apocalipse 20, verso 4. Olha que texto interessantíssimo esse daqui. Atenção pessoal das redes sociais. Atenção você que está aqui pela primeira vez. Apocalipse 20, verso 4 fala assim, vi também o quê? Me ajudem, vi também o quê? Tronos. E nesses tronos sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de quê? Mais alto um pouquinho, autoridade de quê? Então aqui tem tronos e tem julgamento. É uma cena de juízo, certo? A autoridade de julgar, continua. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante quanto tempo? 1000 anos. Bom, então esse verso 4 fala de tronos, fala de julgamento e fala de 1000 anos. Esse verso está falando de um juízo no futuro, durante os 1000 anos. Estão pegando a ideia clara na Bíblia? O primeiro texto fala assim, chegou o juízo, é chegada a hora do juízo, no texto anterior. Nesse aqui fala assim, eu vi tronos, vi que sentaram neles aqueles que receberam a autoridade de julgar, e está falando um processo de julgamento durante os 1000 anos. Então nós temos até agora um juízo atual e um juízo futuro, durante o milênio. Quando é que vai começar o milênio? Na volta de Jesus. Quando Jesus voltar, começa o milênio, e aí vai acontecer um outro julgamento a partir da volta de Cristo. Mas você vai se surpreender agora. Vamos ler um outro texto bastante curioso. Vamos para Mateus capítulo 25. Evangelho de Mateus capítulo 25. Enquanto vocês estão abrindo a Bíblia em Mateus 25,
Eu queria ver se o Delis está aqui. O Delis, meu convidado, vamos ver se ele está aqui. Acho que não, ok. Ele ia tentar vir hoje. Eu convidei uma pessoa aí, ele ia tentar vir hoje. Vamos para Mateus capítulo 25, versículo 34. Aliás, a gente vai começar um pouquinho antes. Mateus capítulo 25, verso 31 em diante. Do 31 em diante. Na minha Bíblia, em cima do versículo 31, tem um subtítulo dizendo assim, o grande julgamento. Na sua também tem? Ok, então estamos falando de julgamento. Verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele vai separar uns dos outros, assim como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Agora atenção para o 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora vamos adiantar os versículos e vamos para o verso 41, no mesmo capítulo, verso 41. Diz assim, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Ok, então nós temos aqui a seguinte situação. No primeiro texto de Apocalipse 14, nós temos um juízo presente. No segundo texto, em Apocalipse 20, verso 4, temos um juízo no futuro, durante o milênio. E esse texto aqui apresenta o juízo de execução, a sentença final, as palavras finais. Quando Cristo vai dizer para um grupo, vinde benditos de meu Pai, receba a vida eterna, e para outro grupo vai dizer assim, apartai-vos de mim para o fogo eterno. É a sentença final do juízo. Portanto, nós estamos diante de um juízo dividido em 3 etapas, em 3 fases. A primeira está acontecendo agora, a segunda vai ocorrer durante o milênio, e a terceira depois do milênio. Você viu que eu mostrei os 3 textos aqui? Isso é muito curioso, muito interessante. Então não esqueça dessa ideia. A ideia bíblica é o juízo final é dividido em 3 etapas. Vou repetir essa ideia. A primeira fase está acontecendo agora, a segunda vai ocorrer durante o milênio e a terceira depois do milênio. Agora que temos essa ideia bem clara, eu quero chamar a sua atenção para mais um texto bíblico. Quem será que vai ser julgado? Quem será que vai passar diante de Deus para ser julgado? Vamos ver o que diz a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. É um texto muito importante esse daqui. Ele é o texto, talvez, base para o fim de semana. 2 Coríntios 5, verso 10. Cuidado, porque tem 2 livros com esse mesmo nome. Nós vamos ler o segundo livro, a segunda carta, que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, que diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Uau! Vale a pena ler de novo. Diz assim, porque importa que... Está fraco, importa que... Está fraco, importa aqui? O que significa todos? Todos. Diz aí, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tem feito, através do seu corpo, ou bem ou mal. Mas vamos conversar sobre isso. Por isso já sentei aqui no meu, como é que eu vou chamar isso aqui? Banqueta, na minha banqueta. Já sentei aqui, já vou fazer um chega mais perto. Mas olha só, importa que todos nós compareçamos lá. Essa expressão todos nós está clara, mas ela não é contundente. É como se eu falasse assim, igreja, presta atenção no sermão. É uma coisa. Outra coisa é eu falar assim, ô Renan, aí já mudou. Porque eu citei o nome de alguém. Ô João, ô Pedro, ô Maria, presta atenção no sermão. Aí muda de figura, porque eu não estou falando a igreja de forma genérica. O texto bíblico diz assim, importa que todos nós quem? Os adventistas. Todos nós quem? Os católicos. Todos nós quem? Os pentecostais.
Todos nós quem? Os evangélicos. Todos nós quem? Os pastores. Todos nós quem? Os padres. Todos nós quem? Os bispos. Todos nós quem? O Papa. Todos nós quem? Os pais de santo. A mãe de santo. Todos nós quem? Os políticos. Todos nós quem? Os artistas. Todos nós quem? Os ricos e os pobres. Os brancos e os negros. O que crê e o que não crê. Todos nós quem? Os budistas. Quem mais? Os judeus. Quem mais? Os islâmicos. Quem mais? Os hindus. Quem mais? Os ateus. Quem mais? Os agnósticos. Todos. Todos. Você e eu. Você e eu. Você vê que o texto passa a ter um peso maior quando a gente fala assim, não é? Tem um peso maior. Então você que está aqui, e você que está vendo a gente pelas redes sociais, o texto está falando assim, um dia você terá que prestar contas a Deus de tudo que você fez. É isso que o texto está dizendo. Eu quero falar com o internauta, a câmera é aquela ali, não é? Me dá, Marcão, chega mais perto aí nessa câmera. Como eu não estou olhando para você, Marcão, eu não sei se já deu, chega mais perto. Alguém tem que me falar se deu ou não. Acho que já deu, né? Ok, vou pela fé. Chegou? Obrigado. Você que está vendo a gente pelas redes sociais. Essa é a Igreja Adventista do Sudoeste, aqui em Brasília. E esse tema é para o pessoal que está aqui, é para você que está aí. A palavra de Deus diz que um dia você e eu, todos nós, vamos ter que prestar contas a Deus do que a gente fez. O que a gente fez por meio do corpo. O que a gente fez e o que a gente podia ter feito e não fez. E nesse dia, ninguém vai escapar. A gente pode enganar as pessoas, a gente pode enganar os nossos líderes, a gente pode tentar enganar outras pessoas mais, mas a gente não pode enganar a Deus. Deus sabe tudo que a gente faz, e sabe por que a gente faz. E Deus não vai julgar apenas o que você fez ou deixou de fazer, Ele vai julgar também o motivo pelo qual você fez o que fez, ou deixou de fazer o que deixou de fazer. Deus não vê como vê os homens. Deus não julga como julgam os homens. Muitas vezes a gente julga apenas um ato isolado, mas Deus analisa o motivo pelo qual aquilo aconteceu. O julgamento de Deus é mais profundo, é completo, é perfeito. E um dia Deus vai julgar a todos. E é por isso que a gente leu 2 Coríntios 5, verso 10. Entendeu? Isso é para que você e eu e você, meditemos profundamente hoje e durante todo o final de semana. Agora, tem um outro texto que eu queria ler antes da gente ir para o PowerPoint. Eu quero chamar a sua atenção para um outro texto. E esse texto, ele é muito forte. Vamos abrir a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12. Por favor, Eclesiastes está no Antigo Testamento, vocês sabem. Fica logo depois de Salmos e Provérbios. Aí nós temos então o livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Esse texto é uma coisa impressionante. Você vai ver. Eclesiastes 12, verso 14. Diz assim, Eclesiastes, já está na tela, né? Muito obrigado. Diz assim, porque Deus há de trazer a juízo todas as... Olhem para mim, pessoal, quantas obras? De novo, conversa comigo, gente. Pode falar sem medo. Quantas obras? Todas. Vamos de novo. Verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão aonde? Escondidas. Quer sejam boas, quer sejam más. Então Deus está dizendo assim, que no juízo Ele vai trazer à baila, Ele vai trazer para ser julgado, para ser analisado, todas as obras. E fala assim, até aquelas que estão escondidas. Quer sejam boas, quer sejam más. Deu para ter uma ideia da profundidade, da seriedade, da importância do juízo. Agora sim, Marcão, nós vamos mostrar um pouquinho, algumas imagens aqui na tela, por favor. Nós vamos voltar aqui às imagens iniciais. E posso passar aqui? Com isso aqui? Posso? Ok. Então nós vamos ver algumas imagens bastante curiosas para ajudar em entendimento. Esse é o texto que a gente leu para começar. Diz, todos os seres humanos estarão um dia diante de Deus. Eu queria que você pensasse agora em você mesmo. Quando você e eu estivermos lá, quando a gente tiver que prestar contas a Deus de tudo que a gente fez, como será, né? Bom,
no fim de semana, nós vamos saber vários detalhes. Nós iremos passar por esse processo. Lembra que o julgamento tem 3 fases. Nós vamos analisando aqui as fases. E o texto que a gente acabou de ler é esse aí que está na tela. Deus trará a juízo todas as obras, mesmo as escondidas, boas ou más. Vamos ler juntos esse texto? Todos juntos? 1, 2, 3, vai. Deus trará a juízo, mesmo as escondidas. Foi isso que a gente acabou de ler. O juízo está dividido em quantas fases? 3 fases. A primeira fase é a fase de investigação, que está acontecendo agora. A segunda é de comprovação, que vai ocorrer durante o milênio. E a terceira de execução, depois do milênio. A gente leu esses textos agora há pouco. São 3 fases: investigação, comprovação e execução. Repita comigo. São 3 fases. Qual é a primeira? Muito bem. Qual é a segunda? Qual é a terceira? Atenção, internautas. Fale aí na sua casa, em voz alta. Mais uma vez, não tenha medo, irmãos, de participar. Vamos lá. Primeira fase, qual é? Investigação. Segunda, qual é? Muito bem. E a terceira, qual é? Execução. Vamos agora ver se está bem claro o assunto. A primeira fase vai acontecer ou está acontecendo? A segunda fase vai acontecer durante que período? 1000 anos. E a terceira fase vai ser quando? Depois dos 1000 anos. Muito bem. Classe nota 10. Vamos em frente. O juízo de investigação está acontecendo agora. De acordo com a Bíblia, a profecia de Daniel 8,14, que é uma profecia extraordinária, que nós não vamos entrar aqui agora, que diz assim: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Essa é uma profecia muito importante da Bíblia, que nós adventistas estudamos profundamente e exaustivamente. E baseado nessa profecia, nós sabemos que Jesus Cristo, atenção, Jesus Cristo morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, ficou 40 dias na terra depois da ressurreição e voltou para o céu. Quando Jesus voltou para o céu, ele entrou no santuário celestial, mas de acordo com a profecia de Daniel 8,14, ele passaria do lugar santo para o santíssimo. E essa passagem do santo para o santíssimo já aconteceu. Jesus está agora, exatamente agora, no lugar santíssimo do santuário celestial. E quando ele passou do santo para o santíssimo, começou o juízo. O juízo de investigação, portanto, está acontecendo agora. E Deus está investigando o quê? Está investigando quem? Todo mundo. Mas investigando exatamente o quê? Quer ver uma coisa? Quantos de nós aqui creem em Deus? Levanta a mão. Não fica bravo comigo não, eu tenho uma razão para eu fazer essa pergunta. Você vai dizer, mas é óbvio. Não, calma, não é que é óbvio. Vamos conversar. Todo mundo crê em Deus? Sim. Outra pergunta. Quantos querem ir para o céu com Jesus? Levanta a mão. Muito bem. Veja, isso é uma coisa, crer em Deus e crer para o céu. É maravilhoso isso. Mas a outra pergunta é, nós vamos para o céu? Bem, nós queremos ir. Mas será que todos nós vamos? Isso vai depender de algumas coisas. Depende do quê? Da nossa comunhão com Jesus. Do nosso relacionamento com Ele. Por exemplo, por que o juiz é de investigação? Para saber se nós estamos servindo a Deus por amor ou por interesse. O que é que nos traz a igreja? Se você saísse daqui hoje e não tivesse onde dormir, não tivesse o que comer, não tivesse para onde ir, você e eu teríamos fé para continuarmos firmes com Deus? Se alguém tirasse todas as suas funções aqui na igreja e deixasse você sem nenhuma função, você permaneceria firme na fé? Se você ficar doente, perder seu emprego, e se você perder o seu marido ou a sua esposa, se você perder tudo, você continua firme na fé? Nós servimos a Deus motivados pelo quê? Qual é a motivação que nos leva a servir a Deus? Por que nós somos cristãos? Por que a gente crê em Deus e quer ir para o céu? A razão que nos faz querer isso, é a razão que está enraizada na palavra de Deus? Nós temos alicerce, nós temos estrutura ou não? Veja uma coisa, Jó um dia, o grande Jó da Bíblia, ele servia a Deus, ele era fiel, ele era honesto, ele era cristão, ele era um servo de Deus, usando a linguagem de hoje. E um dia Satanás falou para Deus assim, Deus falou para Satanás, Satanás, você viu meu servo Jó? Ele é fiel, é íntegro, é reto, ele se desvia do mal, é uma pessoa extraordinária. Deus falou de Jó. E o diabo diz assim, Deus, sabe por que ele te serve? Porque ele é rico.
Ele é rico, tem tudo. Então, como ele é um homem rico, tem tudo, tem uma família maravilhosa, é claro que ele é fiel. Aí é fácil ser fiel. Eu quero ver ele ser fiel se ele perder tudo. E Deus falou assim para o diabo: ó Satanás, Jó é fiel a mim, independentemente do que ele tenha ou deixa de ter. E o Satanás fez uma provocação e fez uma acusação mesmo. Falou assim: não, ele só te serve porque ele é rico e porque ele tem tudo. Tira o que ele tem para ver se ele continua firme na fé. E Deus permitiu que o Satanás tirasse tudo que ele tinha. E o Satanás tirou tudo que Jó tinha. Ele perdeu tudo e ele continuou firme na fé. Aí Deus falou assim: está vendo aí, Satanás? Ele está firme na fé, perdeu tudo, está firme. Satanás diz assim: claro, ele tem saúde. Tem saúde, então ele é firme na fé. Tira a saúde dele, que eu quero ver. E Deus falou assim: eu não vou tirar, mas eu autorizo você a tirar a saúde dele, mas não tire a vida dele. E aí Jó ficou doente, ficou mal, perdeu tudo, perdeu os bens, perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu a riqueza, perdeu as suas empresas, perdeu tudo, ficou no chão, sentado na cinza, numa situação deplorável, doente, muito mal, e Jó permaneceu firme. Veja, isso é uma coisa extrema, bem extrema. Jó permaneceu firme, Deus depois o prosperou, o abençoou, deu a ele 2, 3 vezes mais, muitas vezes mais. A pergunta é a seguinte: e se nós perdêssemos tudo que nós temos? Nós permaneceríamos firmes na fé? Se você descobrisse que tem um câncer, se você perdesse o seu emprego, se você perdesse todo o dinheiro que você tem no banco, se você do dia para a noite perdesse tudo, você permaneceria firme na fé? O juízo de investigação é nessa linha que eu acabei de colocar. Deus quer que nós sirvamos a Ele pelo motivo certo e não pelo motivo errado. Esse é o ponto. Não é porque estamos na igreja que estamos com a salvação garantida. Não é porque eu sou um pregador que estou com a minha salvação garantida. Não é porque você é um cristão há muito tempo, está com a sua salvação garantida. Nós temos que manter uma comunhão com Deus diária. É essa comunhão com Deus que vai nos dando essa condição de estarmos mais perto dEle, mais intimamente com Ele. E é por aí que nós teremos a salvação garantida. Amém, irmãos? A primeira fase é a fase de investigação. E ela está acontecendo agora. Então, durante essa primeira fase, a gente tem que voltar para o primeiro texto de hoje. Lembra de Apocalipse 14, 6 e 7? Que fala assim: temei a Deus, lembra? Dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra. Lembra disso? Então hoje, nessa primeira etapa do juízo, Deus espera que nós vivamos dessa maneira que está aí, no texto bíblico. Temer a Deus, dar glória para Deus e adorar aquele que fez os céus e a terra. É assim, meus irmãos, é assim, internautas, é assim, minha gente, que Deus espera que nós vivamos hoje. Deus quer que cada um de nós viva assim, temendo a Deus. Você se lembra, você sabe o que é temer a Deus? Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus significa 3 coisas importantes. Temer a Deus significa amá-lo, respeitá-lo e obedecê-lo. Quem teme a Deus, ama, respeita e obedece. Isso significa temer a Deus. Ou seja, nessa primeira etapa do juízo, nós precisamos temer a Deus, precisamos amar a Deus, respeitar a Deus e obedecer a Deus. Você sabe que nos dias de hoje, as pessoas, muitas pessoas, não são todas, claro, mas muitas pessoas perderam o respeito para com aquilo que é sagrado. E muitas pessoas também já não obedecem mais os princípios da Bíblia, acham que isso já não é mais importante. Nós estamos vivendo uma época em que tudo é relativo. E o que é certo para você, não é certo para mim. O que é pecado para você, não é pecado para mim. O que para você pode, para mim não pode. Então, é a visão de que tudo é relativo. Cuidado com isso. Porque a Bíblia diz, temei a Deus, significa amar a Deus, respeitar a Deus e obedecer os mandamentos de Deus. A segunda frase, dai-lhe glória. Dar glória a Deus não é somente falar glória a Deus, como fazem muitos cristãos evangélicos e pentecostais, que no culto falam o tempo todo glória a Deus, aleluia e tal. É bonito isso, mas não é isso que o texto está dizendo. Quando o texto fala assim, dai-lhe glória, está dizendo assim, reconheça que tudo que você é e tudo que você tem, a glória é para Deus.
Essa expressão dar-lhe glória é um princípio de mordomia cristã. O que é mordomia cristã? É aquela ideia bíblica de que eu não sou dono de nada, mas eu sou um mordomo. Eu cuido daquilo que Deus colocou na minha mão, mas não é meu. O carro não é seu, não é meu. A casa, o terreno, o dinheiro, os bens, tudo que está na sua mão não é seu. Tanto é que você nasceu sem nada e quando morrer não vai levar nada. Olha o Silvio Santos aí. Silvio Santos morreu, não levou nada. Então não era dele. Tudo é de Deus. E essa ideia que a Bíblia apresenta é o seguinte: esse dar-lhe glória significa reconheça que tudo que você é, tudo que você tem, a glória é para Deus. Diga amém, irmãos. Então a gente precisa ter essa visão bíblica de dar a glória para Deus e não pegar a glória para a gente. Uma vez eu fui a uma igreja, há muitos anos atrás, num lugar aí, em algum lugar do Brasil, e aí um rapaz chegou para mim e falou assim: está vendo essa igreja? Eu falei: sim, eu que construí. Está vendo esses bancos? Eu que paguei. Está vendo esse som? Eu que dei. O cara veio falar para mim. Eu falei assim: ah, é? Então louvado seja o seu nome, né, irmão? Quer dizer, você pagou o quê, rapaz? Então nós temos que quebrar esse negócio. Tudo que você tem, tudo que você é, não é seu. Foi Deus quem te deu e deu para você administrar, não para você achar que você é o dono. Tudo que está nas suas mãos, foi Deus quem colocou para você administrar. E o texto diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória. Temos que aprender a dar glória a Deus por tudo que a gente recebe dele. Eu tenho uma roupa, glória a Deus. Eu tenho uma casa, glória a Deus. Eu tenho um emprego, um trabalho, glória a Deus. Eu tenho uma família, glória a Deus. Eu tenho saúde, graças a Deus. Nós temos que dar a glória para Deus, amém, irmãos? Toda honra, toda glória é para Deus. É assim que temos que viver hoje. E número 3, e diz: adorai aquele que fez os céus e a terra. Sabe que a adoração, nós encontramos na Bíblia a adoração num formato de culto, como esse aqui. Isso aqui é um culto de adoração. Todos os cultos são cultos de adoração. A adoração basicamente envolve a leitura da Bíblia, o louvor e as orações. Toda vez que a gente canta, ora e faz orações, isso é um culto de adoração a Deus, claro. Isso pode ser feito na igreja, em casa, na empresa, pode ser feito na casa de alguém, pode ser feito embaixo de uma árvore. Você cantou, leu a Bíblia e orou, você está fazendo um culto de adoração. Mas, esse texto sugere algo além disso. Esse texto sugere que a adoração deve ser um estilo de vida. Um estilo de vida. Por exemplo, a gente adora a Deus não só quando está no culto. A gente adora a Deus também quando a gente não fura fila. A gente adora a Deus também quando a gente é honesto. A gente adora a Deus quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. A gente adora a Deus quando a gente faz as mínimas coisas que muitas vezes as pessoas não dão importância. Adorar a Deus deve ser um estilo de vida. As pessoas precisam olhar para mim e para você e falar assim: uau, essa pessoa é diferente. Esse homem, essa mulher, esse jovem é diferente. Então, as nossas atitudes, pequenas, médias ou grandes, elas podem ser, elas devem ser uma adoração ao nosso Deus. Já viram alguém falar assim: ah, você é da igreja de fulano de tal? Você fala: sou. Aí a pessoa diz assim: nunca entro nessa igreja. Por quê? Porque fulano de tal é um picareta. Porque fulano de tal fez isso, isso e isso. Então veja que essa pessoa não deu um bom testemunho. Agora, por outro lado, alguém fala assim: você é da igreja de fulano de tal? Sou. Uau, que pessoa extraordinária. Que homem, que mulher, que pessoa maravilhosa. Eu quero ir para essa igreja também. Então você vê que aquilo que a gente faz pode atrair ou pode expulsar. E o texto bíblico diz: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Temei a Deus, dai-lhe glória, adorai aquele que fez os céus e a terra, porque chegou a hora do juízo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Esse texto é muito importante. Vocês viram que é um texto que às vezes a gente não para muito para analisar, mas ele tem muita coisa boa para nos ensinar. E a segunda etapa do juízo será o juízo de comprovação durante o milênio. Isso vamos falar um pouquinho amanhã. Um pouquinho amanhã. E também no domingo.
A primeira fase já está acontecendo, a segunda vai acontecer durante o milênio. E a terceira fase depois do milênio. O juízo de comprovação vai acontecer enquanto os justos estiverem nos céus e os ímpios mortos no pó da terra. A gente não vai entrar nesse segunda fase agora, a gente vai deixar para amanhã, para que a gente possa explicar com mais detalhes. E finalmente o juízo de execução, que será após o milênio, que vai ser tão somente a sentença final. A gente pode até tirar da tela aí, viu, Marcão? Por enquanto pode tirar. Mas eu tenho umas considerações finais para fazer com vocês. Atenção. Deixa eu fazer umas perguntas aqui para vocês, para a gente bater um papo. Não precisa saber tudo, ninguém sabe tudo. A gente está aprendendo. No juízo final, quem vocês acham que é o juiz? Deus é o juiz. Quem vocês acham que é o advogado? Quem vocês acham que é o advogado de acusação? Quem vocês acham que são as testemunhas? Quem vocês acham que são os réus? Que lei você acha que vai ser usada como norma base para o juízo final? Ok. A resposta de vocês, eu daria uma nota 7. Calma, não fique chateado ainda. Nota 7. Quer ver? Vamos voltar um pouquinho. De novo, na opinião de vocês, quem é o juiz? Deus. Deus o Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Deus o Pai. Tá, ele é o juiz na primeira fase, na segunda ou na terceira? Ou nas três? Vai baixar a nota aí. Vamos lá. Na opinião de vocês, quem é o advogado de defesa? E Jesus. Jesus é advogado na primeira fase, na segunda ou na terceira? Ou nas três? Quem é o advogado de acusação? Satanás, né? Satanás vai ser o advogado de acusação na primeira fase, na segunda ou na terceira? Parecia tão fácil o assunto, né? Mas não é tão fácil. Bom, e aí eu pergunto, quem são as testemunhas? Os anjos, em qual fase? E quem vai ser julgado? Você falou, nós. Nós quem? Os que conhecem a Bíblia ou os que não conhecem? Os que conhecem a verdade ou os que não conhecem? Todos, na primeira, na segunda ou na terceira? E a lei usada para o julgamento, os 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos não foram abolidos? A lei não foi abolida? Bom, então vocês perceberam que essas perguntinhas todas que a gente fez aqui agora são perguntas que nós vamos discutir no nosso próximo tema. Marcão, volta o PowerPoint naquele ponto que parou. Desculpa, eu acabei mudando aqui a sequência, mas você pode fazer essa gentileza? E se não tiver no lugar que parou, eu coloco aqui sem nenhum problema. Pode colocar aí. Pode deixar aí que eu avanço aqui. Bom, nós já estudamos essa parte aí. Deixa eu ver se eu passo aqui. Já estudamos isso aqui, já analisamos essas fases. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Antes da gente encerrar aqui a pregação, o tema, eu queria mostrar uma coisa curiosa para vocês aqui, só para provocar essa igreja e os internautas também, de uma coisa muito legal, muito importante do tema desse final de semana. Nós vimos aí, fomos até aqui, ó. Isso aqui eu não falei, vamos falar amanhã. A gente vai passar isso aqui também. E isso tudo a gente vai finalizar amanhã. Aí eu queria ir. É aí que eu queria. Olha só. Quem é quem no juízo final, né? Quem é o juiz, quem é o advogado, quem é o acusador, quem são as testemunhas, quem são os réus e qual vai ser a lei. A resposta de vocês a princípio foi Deus lá em cima, Jesus, o diabo, os anjos, nós e os 10 mandamentos, certo? Essa foi a resposta. Está parcialmente certa. Mas amanhã, escutem isso, atenção internautas. Amanhã de manhã, né pastor? 9 horas é a escola sabatina. E 10h30, 10h40 por aí, vai ser o culto. 10h30. Na hora do culto, eu vou colocar aqui nessa tela o diagrama do juízo. Mas traga caneta. Não precisa, você não quer trazer caneta, está no celular, você tira foto, pronto. Amanhã de manhã eu vou colocar aqui na tela o diagrama do juízo. E pensa num culto que vai pegar fogo. Vai ser o de amanhã. Entendeu? Pode vir preparado que o pastor pôs gasolina e eu trouxe o fósforo. Entendeu? Então amanhã de manhã nós vamos dar sequência para responder essa pergunta. Mas hoje, para a gente concluir isso aqui, eu preciso que você se concentre comigo, que eu vou ler o último verso hoje.
E eu queria chamar a sua atenção para isso e a gente vai encerrar agora. Apocalipse 3, verso 20. Apocalipse 3, verso 20. Diz assim, é um texto super conhecido. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O que esse texto tem a ver com o tema de hoje? Tem tudo a ver. Porque esse texto mostra Jesus fazendo algo que tem um significado muito, mas muito importante. Ele diz assim: estou à porta e bato. Essa porta aí é a porta do coração. Veja que a porta do coração do ser humano, Jesus não entra de uma vez. Jesus bate. Jesus não invade a vida de ninguém. Jesus não força a entrada no coração de ninguém. Ele somente bate. Eis que estou à porta e bato. E esse ato de bater a porta tem uma mensagem extremamente positiva e uma outra preocupante. Comecemos pela preocupante. O que nos preocupa nesse texto é que se Jesus está batendo, é porque Ele está do lado de fora, querendo entrar. Por isso que é preocupante. O lugar de Jesus não é lá fora, é aqui dentro. Mas o que tem de incrível nesse texto é que mesmo Jesus estando do lado de fora, Ele não para de bater. Ele continua batendo. Entendeu? Ele continua batendo. E o fato dele continuar batendo, isso significa misericórdia, significa graça, significa amor, significa que Deus não desistiu de você. Ele continua insistindo com você. Jesus não é como nós. Nós muitas vezes desistimos das pessoas. Quantas vezes você já desistiu de alguém? Nós somos seres humanos pecadores. E a gente fala assim: cansei, não quero mais saber de você. Jesus não é assim. Jesus diz: eu continuo batendo. Eu queria que vocês olhassem para mim, por favor. Olhem para mim, por favor. Não abaixe a cabeça, olhe para mim, eu quero falar com você. Jesus ama você. E por isso que Ele continua batendo. Ele vai bater a porta do seu coração todos os dias, até o seu último suspiro, até a sua última respiração. Ele vai continuar batendo. E não pense que Ele só bate no coração de pessoas que são lá de fora. Não, Ele bate no coração dos de dentro. A propósito, esse texto que estamos lendo faz parte da carta de Jesus a Laodiceia. Apocalipse 3:20 faz parte da carta de Jesus a Laodiceia. O que é Laodiceia? É a igreja de Deus dos últimos dias. Então Ele bate a porta daqueles que são da igreja e bate a porta daqueles que não são da igreja. Ele continua batendo, tocando, sabe? Se alguém se perder, a culpa não é de Deus, a culpa não é de Jesus. Se alguém de nós se perder, é porque nós mesmos escolhemos isso. Ele continua batendo a porta do coração, querendo entrar. E sabe por que Jesus faz isso? Porque no processo do juízo, Ele é o nosso advogado.
E como advogado, Ele quer defender sua causa. Ele já morreu por você, já ressuscitou por você, agora intercede por você. E Jesus deseja nos ajudar em todo esse processo. Sabe por quê? Você sabia que tudo que a gente faz é registrado por Deus? Tudo que nós fazemos, de bom e de ruim, é registrado. Sabia disso? Toda vez que a gente comete um pecado, o pecado é registrado, sabia? Por exemplo, a pessoa contou uma mentira, é registrado, mentira, tal dia, tal hora, assim, assim, assim. A pessoa falou o que não devia falar, anotado. Adulterou, anota. Matou, anota. Enfim, todos os pecados são anotados. Quando a pessoa se arrepende e confessa e abandona, sabe o que Deus faz? Deus pega aquele registro. Deus pega o registro onde está escrito, ou estão escritos, os seus pecados. E sabe o que Ele faz? Na frente de cada pecado, Ele escreve assim: perdoado, 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 perdoado. Continua registrado, só que perdoado. Quando Ele escreve na frente do registro do seu pecado a palavra perdão, perdoado, o perdão anula o que você tinha cometido. Por quê? Porque você está perdoado. Um dia Jesus vai queimar tudo isso. Nós vamos entender isso amanhã. Mas quando Ele fala estou à porta e bato, Ele está dizendo assim: eu quero ajudar você. No juízo final, eu estou do seu lado. Eu quero que você receba o perdão, a graça, a reconciliação, e que você comece uma vida nova ao meu lado. Eu ajudarei você. Amém, irmãos? Nós não estamos sozinhos no juízo. Nós temos Jesus conosco, que bate, que intercede, que luta e que faz todo o possível para nos salvar, para nos resgatar. Eu estava algumas semanas atrás, na verdade o mês passado, em setembro, fazendo uma semana na nossa igreja em Moema. E aconteceu algo muito curioso ali, e positivo, claro. Um casal de teólogos de uma outra denominação. Esse casal, muito sincero, vinha pesquisando a Bíblia, estudando mais a Bíblia, e resolveram estudar com os adventistas, mesmo sendo teólogos de uma outra igreja, e começaram a estudar profundamente a Bíblia. Já estavam assim balançados entre o que eles aprenderam antes e o que estavam aprendendo agora. E uma noite nós tivemos um encontro para um estudo bíblico. Fizemos uma reunião para estudar a Bíblia com eles, isso à noite. E depois que estudamos parte desse assunto, quando eu abri a Bíblia com eles e mostrei parte desse assunto, o casal na minha frente se emocionou, começaram a chorar os dois. Depois que a gente tirou algumas dúvidas deles sobre a questão do juízo, e eles disseram assim: hoje nós decidimos, hoje nós tomamos uma decisão, queremos fazer parte desse povo aqui. E sabe qual foi o ponto da virada? Foi quando a gente explicou a questão do juízo e mostrou que a lei de Deus, os 10 mandamentos, são a norma do juízo. E que quando as pessoas dizem que a lei foi abolida, sem lei não há julgamento. E por aí nós fomos explicando a importância da lei e da graça, que era o grande problema que eles tinham de entendimento. Como harmonizar a lei e a graça? Porque muitas pessoas aceitam a graça, mas dizem que a lei não precisa. E nós mostramos para eles, no contexto do juízo, a importância da graça e a importância da lei. E quando eles entenderam, eles então se entregaram.
Mas tem que ser sincero por fazer isso. Porque o ser humano é orgulhoso, né? Dificilmente as pessoas têm dificuldades de assumir, de aceitar, de admitir que estão erradas. Mas esse casal toma uma decisão muito bonita. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Quantos de nós deseja nessa noite declarar que o nosso coração está aberto para que Jesus não só bata, mas que Ele entre e que Ele assuma o controle da nossa vida e nos ajude para que a gente possa, naquele dia, receber as boas-vindas ao novo céu e à nova terra. Levanta a mão. Amém. Amém. Que assim seja. Eu queria perguntar agora, todos aqueles que estão nos visitando, que estão aqui como convidados, que não são membros da Igreja Adventista, eu queria pedir a vocês que levantassem a mão, os nossos convidados que não são membros da Igreja Adventista. Levanta a mão, por favor. Pode levantar a mão sem medo. Eu quero orar por você. Fica em pé aí onde você está. Fica em pé. E para você não ficar com vergonha, eu vou pedir que os seus amigos que estão do seu lado levantem também com eles, os amigos deles. Levantem-se ao lado deles, para que a pessoa se sinta mais tranquila, mais confortável e não fique tão exposta. Por favor, levante-se ao lado do seu amigo e da sua amiga. Uma outra pergunta: tem alguém aqui que já foi membro de igreja e hoje se encontra afastado ou afastada e veio aqui hoje? Levante a mão. Sim, muito bem. Os que já estão em pé permaneçam. E os que estão sentados, que estão atualmente distantes dos caminhos de Deus e hoje estão aqui com a gente, e você está afastado, mas veio hoje, fica em pé, por favor. Nós queremos orar por você. Apenas isso. Apenas entre aspas, porque isso não é apenas, isso é maravilhoso. É só uma força de expressão.